Então, gente, bom dia, tá? Bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos aqui na abertura da disciplina de TCC2. Estamos, né, naquela etapa final da corrida, né, desse percurso de vocês, tá? É um momento que eu sei que ao mesmo tempo que deixa vocês um pouquinho angustiados, porque como a gente acompanha, né, tem o TCC, tem o estágio, tem as obrigações pessoais de todos vocês, né, trabalho, mas também ao mesmo tempo eu creio que tem esse sentimento de que, né, tá chegando, né, tô perto de me formar, tá sendo uma luta que com certeza vai ter valido a pena, né? Então aquela angústia que vocês tiveram no começo, na metade, de será que vai dar certo, eu vou desistir, eu não vou, né? Parabéns para quem, né, chegou até o momento e está próximo da conclusão, tá? Então esse é o momento mesmo que, como eu sempre digo, né, disso no TCC1, é aquele gás, né, aquele sprint final para, né, chegar a esse momento dessa conquista maravilhosa, pessoal, tá bom? Então, aqui estamos abrindo fazendo a abertura da disciplina de TCC2, que eu já falei para vocês, a gente vai estar dividindo em dois momentos. Então, o primeiro momento, pela questão do tempo, eu vou apresentar pontos importantes do artigo, tá? Vocês devem observar um pouquinho da parte do que vocês precisam ter conhecimento, né? Até um pouquinho burocrático essa parte, né? Vocês possam ter conhecimento, e a segunda parte é a palestra do professor Benjamin, tá? Então a gente tem esse primeiro momento com a abertura da disciplina, falar um pouquinho da estruturação do artigo de pesquisa, a apresentação do template de apresentação, os documentos importantes e as orientações pertinentes, tá? Tudo isso aqui vai estar no ambiente AVA da disciplina, tá bom? O TCC2. E o segundo momento, né, é a palestra com o professor Dr. Benjamin Cardoso, né, que tem como tema pesquisar em educação matemática em sala de aula, tá bom? Então, um tema altamente importante, porque o professor Benjamin vai falar sobre os métodos qualitativos, né, que estão sendo abordados em pesquisa, né, e os métodos mais atuais. Então, a gente vai ter acesso, né, digo, todos nós que vamos participar, todos nós vamos estar bebendo dessa fonte também, para que nós possamos, né, atualizar e nos aperfeiçoarmos, beleza? Então, o tema da pesquisa é pesquisar em educação matemática em sala de aula, e o intuito da palestra é trazer à tona o que vem a ser pesquisado na área da educação matemática, especificadamente as pesquisas de abordagem qualitativa realizadas no âmbito da sala de aula, apresentando estratégias e ideias metodológicas para a pesquisa e ensino de matemática, né, contextualizando com as tendências de pesquisa da educação matemática. Tá? Então, para vocês que estão nesse momento, né, de pesquisa de campo, de coleta de dados, né, desse ajuste metodológico, isso é muito importante. Tá? Professor, mas eu já fiz o projeto, já estou em andamento, então não tem problema. Tá? Essas abordagens aqui, elas servem para a vida toda. Tá? Pode servir para vocês, pode ser que para alguém se adeque, né, ou para muitos se adequem ao que você está pesquisando e venha colaborar bastante. E se a pesquisa for com outra abordagem, de todo jeito vai colaborar muito, porque todos nós vamos estar, né, ou estamos em sala de aula, né, e pesquisar em educação, tá? É algo inerente também, algo importante para a nossa prática de ensino. Então, como eu já falei, essa primeira parte, pessoal, a gente fala um pouquinho mais desse processo, que vocês entendam o processo, né, da defesa, como que vai ocorrer. Então, caracteriza um pouquinho como uma parte mais burocrática, mais importante para que vocês entendam o processo, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho disso, então fiquem atentos justamente para que vocês entendam como que vai ocorrer esse processo de defesa, né? A gente vai falar de prazos, vamos falar de tempo, vamos falar de alguns documentos que vocês precisam estar encaminhando, tá? Então, por exemplo, primeira parte aqui, vocês vão encaminhar a coordenadoria de curso, né, o arquivo do TCC em PDF,
acompanhado da recomendação formal dos professores, orientadores, orientadoras para sua defesa, seguindo os prazos estabelecidos. Tá? Então, tem um documento que vocês precisam ter em mãos para formalizar a orientação do professor. Né? Vocês têm um professor orientador e tudo mais, mas esse documento ele é importante. Tá? Todos esses documentos que eu vou passar para vocês, eles vão estar no dossiê de vocês, tá bom? Dossiê de cada um de vocês, que aí são as documentações juntadas para conferir, né, o diploma da graduação. A defesa será individual e de acordo com o calendário definido pela coordenadoria do curso. Também vamos mostrar para vocês. O TCC será julgado por uma banca composta pelos professores ou professoras orientadoras e mais 2 membros. Então, vai ter um professor, tá, e mais 2 membros, compondo 3, e um suplente. Caso falte alguns dos 2 membros, por exemplo, se acontecer algum problema, né, com o professor orientador, a defesa é adiada até 10 dias. A defesa do TCC é um evento aberto ao público, seguindo o protocolo da instituição. Tá? Então, a defesa de vocês vai ser divulgada, vai ser anunciada, assim como até algumas defesas que eu coloquei com vocês como exemplo, né, foram as defesas que aconteceram no curso de pós-graduação. Da mesma forma, é a defesa de vocês, tá? Até entrei em contato com outras instituições para saber se eles tinham alunos graduandos, né, em processo de defesa, até para poder que vocês pudessem participar e pudessem ter mais exemplos de como que funciona, tá, esse processo. Após a defesa, a banca irá lavrar a ata assinada pelos integrantes da mesa, realizando a leitura da nota e situação do estudante, né, aprovado ou reprovado. Então, tem uma ata, essa ata é de responsabilidade do orientador, está lavrando ela para que, né, tenha o que aconteceu durante a reunião, os pontos importantes, a hora, a data, as observações, as pendências e tudo mais, tá? E aí é anunciado se você foi aprovado ou reprovado e o que é que você precisa modificar no seu artigo para que ele seja o projeto final, artigo final. Após a defesa, o discente poderá ser encaminhado para a realização de correções e ou adequações em seu texto, devendo encaminhar 3 vias impressas e um arquivo em PDF à coordenadoria do curso. Somente após esse processo, você poderá requerer seu diploma no campus responsável por seu campus, tá? Então, esse aqui é o processo de defesa que vocês devem ter ciência de como que acontece, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho também da estrutura do artigo, porque surgem muitas dúvidas, né? Professor, quantas páginas, como é que é a estrutura, o que é que eu tenho que fazer? Então, a gente tem aqui a estrutura do artigo, tá bom? Essa estrutura também vai estar disponível para vocês no sistema, aí deve obedecer a essa estrutura, tá? Esse é o template do artigo, tá? O modelo repassado pela coordenadoria da Certec, tá bom? Então, aqui essa parte aqui do resumo, né? O abstract, deve ser inglês, espanhol ou francês, né? Língua estrangeira. Em cada elemento, pessoal, aqui vai estar especificando bem o que vocês devem fazer, tá bom? Então, por exemplo, o resumo, elemento obrigatório, o resumo informativo com uso de verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular, deve ser um texto em parágrafo único e com espaçamento simples entre linhas. Além disso, deve conter entre 100 a 250 palavras, segundo a norma NBR 6028, e deve informar o leitor finalidade, metodologia, resultados e conclusão do documento. Então, você deve sintetizar aqui as ideias do artigo, né, entre 100 e 250 palavras. Informar 3 a 4 palavras-chave separadas entre si por ponto final. Tá? Então, esse é a observação. Então, alguns pontos eu aqui frisei, tá, para poder colocar aqui para vocês possam entender um pouquinho da noção do trabalho. Então, vocês vão ter esse artigo aqui, e aí ele diz o seguinte: o corpo do trabalho deve utilizar a fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, tá bom? Então, espaçamento entre linhas 1,5. Você vai aqui e verifica.
tem 1,5. E para iniciar o parágrafo, faço um recuo da primeira linha com 1,5 da margem esquerda, né? Então, recuo de parágrafo de 1,5. Observe que as margens também possuem uma norma específica para o tamanho. Então, aquela famosa regra, né? 3,3,2,2. 3 esquerda, 3 superior, 2 margem direita e margem inferior 2 centímetros também, né? 3 para a esquerda, 3 para cima, 2 na margem superior, 2 na margem direita e 2 na margem inferior, tá? Nesse caso aqui, esse template precisa fazer só essa correçãozinha que eu já vou passar para vocês corrigido, tá? Porque a direita e a inferior, ela está 2,5, 2,5, tá? Mas aí também fica, né, a cargo de cada um tá verificando, né? Porque se você passar de um aqui está no doc, mas muitas vezes eu uso o WPS, muitas vezes eu uso também o Office o online, né? O editor do Google. Então pode ocorrer uma mudança ou outra nessa passagem de programa, né? Processador de texto. Então é sempre bom conferir essas normas aqui para ver se está tudo ok, tá? E a parte importante, para este TCC, o limite é de 12 a 15 páginas, tá bom? Então, mínimo de 12 páginas, máximo de 15 páginas, tá? Para o TCC. Então, tem que estar aqui entre esse 12 e esse 15. Quem está fazendo o projeto e passou dos 15, né, faz um ajuste, porque o artigo ele condensa mesmo algumas ideias, né, que você, se você fosse escrever um texto mais amplo, uma dissertação, uma monografia, você poderia abrir mais, né, essas ideias, mas no artigo ele faz as ideias condensadas, então a gente tem de 12 a 15 páginas, né, para isso. Então, na introdução, ele vai falar aqui toda uma, né, o que é que você deve, que é uma nota bem orientativa, bem assim, sintetizando mesmo o que vocês devem fazer. Seguindo isso, você já tem uma bela noção do que é que vocês têm que fazer no artigo, né, durante todo esse processo. Então, por exemplo, inicie então o artigo com a contextualização do tema, as razões de sua realização e os principais autores que impulsionam a reflexão sobre a problemática pesquisada. Tá, pessoal? Então, um ponto importante que a gente estava até conversando, né, com os orientadores e as orientadoras, é que um deles é a questão da citação, né? O artigo, um trabalho, principalmente de monografia, né, ou né, TCC, você tem que dialogar com os autores, com vários autores, né, os autores principais. Isso significa que você deve trazer esses autores, né, suas falas, né, suas colocações, suas teorias, e aí você faz um diálogo com essas falas, né, do que você, das ideias principais, você comenta, né, de forma assim bem simplista, o que é que o autor está colocando, né, mas na verdade é um diálogo que traz análise, traz reflexão, né. Então, encher um trabalho de citação não é legal, tá? Não é indicado. Então, você fazer só citação, 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 você não está fazendo diálogo nenhum, né? Você está só trazendo ideias e não está causando reflexão e nem conectando ideias, tá bom? Então, e da mesma forma como não é nada indicado você colocar somente, né, as suas ideias. No trabalho de graduação é comum, né, que os alunos achem que as suas ideias, né, eu quero colocar aqui minhas ideias e tudo mais, e aí não citar ninguém, ou um erro pior ainda, que é você olhar uma descrição de um autor e aí você bota no trabalho que você entendeu, mas não cita o autor, tá? Isso que é ainda pior. Aí você fala, não, é para dar a ideia de que eu pensei assim, né? Não, tá? Eu sei que muitas ideias podem se confundir, mas é a questão mesmo de você ir amadurecendo, né, na construção da pesquisa. É importantíssimo você citar quem você está lendo, por mais que você não coloque nas mesmas palavras, né? Você está fazendo uma citação. Você só está fazendo uma citação indireta. Tá? Você só está parafraseando, mas você está parafraseando alguém. Por mais que eu coloque com minhas palavras, a ideia é de outro autor, de outra pessoa, tá bom? Então, já comecem a
perceber que esse trabalho, né, é um trabalho de diálogo. Você vai dialogar com diversos autores no auxílio da construção da sua pesquisa, tá bom? Então, um exemplo aqui, ó, a introdução, segundo Gil, 2012, página 161, aí coloca aqui, define brevemente os objetivos do trabalho, as razões de sua realização, o enfoque dado ao assunto e sua relação com outros estudos. Isso aqui é um exemplo de uma citação direta, tá? Uma citação direta com menos de 3 linhas. Então, ela deve ser seguida de aspas, tá bom? Então, é um exemplo, e aqui a chamada que você faz do autor, tá bom? Aí, ó, inicia então com a contextualização do tema, as razões de sua realização e os principais autores que impulsionaram reflexão sobre a problemática pesquisada, tá? Aqui ele vai falar um pouquinho da metodologia, do objetivo geral, né? Ele vai falar aqui que a introdução finaliza com a descrição dos objetivos específicos e como esses objetivos irão contribuir com sua área de formação. Lembre-se que esses objetivos deverão ser alcançados e descritos ao longo do seu trabalho, tá? E aí, no desenvolvimento, você vai criar aqui um título, bom? E aqui os tópicos, né, representados. E aqui nós temos, por exemplo, né, a questão da citação. Tem um tópicozinho só para citação. Eu sei que citação também, são algumas regrinhas, no início pode acabar um pouquinho confuso, tá? Mas um exemplo, quando ele fala aqui, né? Esse aqui, por exemplo, é para quem realizou a pesquisa de campo, né? Segundo Gonçalves, 2001, página 167, a PUD, né? Isso aqui tem que ser itálico. A PUD Piana, então significa o quê? Que o autor, né, que citou a pesquisa é Gonçalves. A Piana fez essa citação, né, desse autor. Então você está fazendo o quê? Uma citação de citação. Então, na verdade, a citação, né, Piana que utilizou a citação de Gonçalves. Mas aí você não conseguiu achar Gonçalves como a fonte principal. Você foi lá nas referências e não conseguiu ter acesso, né? Vamos supor que era um livro, e aí o livro está na biblioteca tal, você não tem acesso. Então você chama, né? Essa citação aqui. Aí você utiliza a PUD, que é uma citação de citação. E esse tipo aqui se caracteriza porque é uma citação direta mais longa, né? Passa de 3 linhas, então você faz essa configuração aqui. Tamanho 10, espaçamento entre linhas 5, recuo de 4 centímetros, em relação ao seu texto, né? Em relação ao seu parágrafo, né? Aqui já tem um recuo de 2, né? Então, perdão, aqui já tem um recuo de 3. Aí você faz, em relação a esse recuo de 3, mais um recuo de 4 centímetros, tá? Então, aqui é um exemplo de citação direta com longa, né? Com mais de 3 linhas. Então, muitos de vocês vão coletar dados, né? Então, na análise e interpretação de dados, vocês vão apresentar os procedimentos metodológicos. Percebam que cada tópico tem o seu espaço, tá? Tem a sua alocação, né? Das ideias, do que você escreveu. Então, na metodologia, né? Você vai colocar o tipo de pesquisa, técnicas e instrumentos de dados que foram utilizados, fazendo uma análise fundamentada dos resultados obtidos, né? Então, você tem um certo resultado, tem um certo autor que pesquisou nessa linha, o que você está seguindo, se está conforme, né, esse encaixe. Descreva seus resultados e dialogue com os autores sobre os aspectos que estão sendo relatados, né? Aí vocês podem utilizar elementos gráficos, né, elementos que possam estar validando a pesquisa, né, figuras, tabelas, a tabulação dos dados, enfim, tá? Algo que possa estar validando o que você está pesquisando. E aí a questão das ilustrações, qualquer que seja o tipo de ilustração, deverá seguir essa normativa NBR 14724 de 2011, indicando tipo de ilustração, número de ordem e fonte consultada, tá? Então, tome cuidado com o uso indevido de imagem, lembrando das orientações sobre direito autoral. Também foi uma coisa bastante relatada nas nossas reuniões,
tá bom? Bastante relatada mesmo essa questão da produção, né, de forma direta do plágio, de pegar ideias e você citar, sendo que as ideias são de outros autores. Pessoal, isso é facilmente verificável, tá? Então, isso vocês não devem fazer, tá? Isso é, assim, quem está acostumado a orientar trabalhos, a avaliar projetos, avaliar artigo, ele vai perceber essa discrepância no texto. Uma hora o texto está escrito como padrão de escrita, e outra hora o texto dá uma melhorada de ideia, assim, fabulosa. A gente percebe isso. Então, na mesma hora, no olho, né, a gente vê, não, já copia esse texto e bota lá no Google ou em algum outro software e vê de quem é a ideia principal, tá bom? Ou tem softwares que fazem a varredura todinha do texto e vai dizer, essa parte aqui é de tal lugar, essa parte é de outra, essa parte é de outra, essa parte é de outra, tá? Então, essa imagem é de tal canto. Então, tá, é facilmente verificável isso, gente. Então, não façam, tá bom? Não façam isso, porque até lá na última orientação, uma orientação que a gente vai falar, isso é passivo de reprovação, tá bom? Então, tá? Então, se atentem a isso, tá? Esse é um trabalho de construção sua, um trabalho que vai servir para o resto da sua vida, né? Essa construção. Então, você vai ter outras oportunidades de apresentar trabalho, de poder favorecer o currículo de vocês, né? De estar enriquecendo. Então, tá? Por mais que seja um trabalho árduo, mas é um trabalho que depois vai ficar, vocês vão perceber que vai ser natural. E é o mesmo trabalho de vocês aprenderem um cálculo da vida, uma análise real, variáveis complexas, álgebra. É o mesmo processo de aprendizado, tá, pessoal? No sentido de que precisa de esforço, precisa treinar, precisa ser feito, tá? Aí outra coisa importante também é essa parte aqui, ó. Para facilitar o processo de validação dos dados, mantenha os sujeitos envolvidos em anonimato, tá? Evitando assim que você necessite de autorização do Conselho de Ética, que poderá estender o período da pesquisa. Então, no próprio questionário que vocês forem aplicar, tá, vocês nem precisam pedir perguntar o nome dos envolvidos, tá bom? Só esse questionário lá, perguntando a idade, a série, uma coisa do tipo, mas mantendo os envolvidos em anonimato. Porque para você submeter o seu projeto, né, que envolvam seres humanos ou animais, você tem que submeter ao comitê de ética. De forma geral, você já tem que submeter, né? Mas, pelo menos com essa observação, você evita seguir, né, fazer a submissão. Por quê? Submetendo ao comitê de ética, aí você não tem um certo prazo determinado para saber quando que seu projeto vai ser aprovado. Mas quando ele for aprovado, você pode executar, né? E aí não teria tempo para fazer isso, tá bom? Ao utilizar entrevistas, relate as falas dos sujeitos da forma como lhe foi repassada, demonstrando a veracidade das informações, o que também valida o estudo. Então, assim, se você tem a transcrição da fala de um aluno ou de um professor, coloque da forma como está, né, ipsiliteris. Então, sem eu entendi isso, eu entendi aquilo. Não, coloque ela, aí depois você, né, dialoga com esse relato, tá? Então, para que não surja dubiedade da sua fala com o que foi relatado. Então, nas considerações finais, né, você vai fazer uma síntese do que foi tratado no trabalho, fechando a ideia central e respondendo a sua problemática. Fazer uma síntese do trabalho, fechando a ideia central e respondendo a sua problemática e seu objetivo geral da pesquisa. Você pode citar autores já trabalhados ao longo do trabalho, né, citar autores que já foram trabalhados ao longo do texto, e também das suas perspectivas de próximas pesquisas, né, de como que vai contribuir com sua área e quais são as suas perspectivas, né, para próximos trabalhos, ou como podem ser a aplicação desse trabalho em resultados futuros, né, em aplicações futuras, né, você vai fazer essa abordagem geral. Em resumo, você vai pegar o que foi dito no texto, fazendo um fechamento, né, da ideia, né, a problemática que a gente tanto falou no TCC1, né,
respondendo a problemática, né, reafirmando ela, e aí dentro do seu objetivo central, né, e citando autores e as perspectivas futuras. Tá? Então, lembrando se os resultados foram satisfatórios, se responderam a sua problemática de forma positiva, de forma negativa. Tá? Lembrando que você fez uma problemática, você questionou a realidade, você determinou o objetivo da sua pesquisa, você determinou seus métodos, e pode chegar no final e você, um exemplo, será o uso de jogos em sala de aula melhora o rendimento dos alunos? Uma pergunta, né, a problemática, você vai aplicar a metodologia, tá? Pesquisa pré-teste, pós-teste, tudo mais. Aí você chega lá no final e viu que não melhora. Você viu que não tem, pelo menos dentro da sua metodologia, do que foi abordado, não houve melhora. Isso significa dizer que seu trabalho você vai se desesperar porque não houve melhora, e agora? O que é que eu vou fazer na defesa? Você vai relatar. Foram aplicados assim, 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 assado, e nesse contexto, né, dessa problemática, dentro desses objetivos, não houve melhora. É um resultado, tá bom? Então, esse é um resultado. Não significa dizer que tudo que vai ser feito tem que ter um resultado que vai ser esperado, né? Vai ser positivo. É lógico que se espera-se que seja, que melhore, mas não melhorou. Você vai relatar, não houve melhora, os possíveis problemas que não houver fizeram com que os jogos não ajudassem, não colaborassem na pesquisa. Tá? Então, são resultados também. Referências. Então, está aqui o contexto, né? Observação muito importante: tenha cuidado para citar todas as referências utilizadas em seu trabalho. Somente referencie as fontes que você realmente citou. Né, professora Fabrícia, a gente tem um trabalho, quando a gente vai corrigir, a gente vai olhar cada citação e verificar se está na referência. Né, verificar cada uma, dar um okzinho, esse aqui está citado, esse aqui está citado, esse aqui está citado. Aí, por exemplo, esse aqui não citou. Então, como é que eu vou colocar um exemplo? Isso aqui está lá, a gente até já viu. Mas como é que eu vou citar Gil? Coloquei como referência, mas se eu não citei no texto, né? Como é que eu vou referenciar Gil, mas não citei no texto? Ou, por exemplo, eu cito aqui Newton, né? Isaac Newton falou isso e assado. E não coloco Isaac Newton nas referências. Tá? Então, é uma função bionívoca, pessoal. O que eu citei aqui tem que estar aqui. Tá? Então, o que eu citei aqui no artigo tem que estar referenciado. E vice-versa. Tá bom? É uma regra simples que deve ser conferida. Vocês devem conferir isso aqui. Tá bom? Porque isso conta. Então é isso, pessoal. Essa é a parte, né, da estruturação do artigo que vocês vão ter. Então, vai estar no ambiente Ava, faça uma leitura mais sucinta, tá? Então, tá aqui todos os passos. Eu trouxe aqui dessa forma justamente para que vocês possam ver de onde está sendo tirado. E aí vocês poderão, eu esqueci, vou lá no artigo, vou lá, tá aqui, tudo mais, os pontos importantes. Eu vou até passar desta forma aqui, tá? Porque essa aqui foram essas marcações que eu fiz, tá? Para que eu pudesse realçar essas partes principais. O original não tem essas marcações, tá? Então eu vou passar esse aqui com essas marcações, que são os pontos que você já olha direto e vê o que é que você precisa. Beleza? Aí nós temos, né, a estrutura do template de apresentação, tá? Vai estar também lá no ambiente Ava. Tem um template, tem a estrutura do próprio que vocês vão utilizar em PowerPoint, tá? Da própria apresentação. Tá? Então já está lá, é só você pegar e trazer para o slide, né, o que você vai apresentar. Também vai estar lá no ambiente Ava. Tá? Então tem alguns documentos importantes que vão estar também, os que forem pertinentes a vocês, vão estar lá também disponíveis, tá? Entre eles, deixa eu pegar aqui, está a ata de defesa e algumas orientações gerais, isso aqui é de responsabilidade do orientador, tá? Então, não vou nem estar abordando tanto, mas aqui é a ata, um modelo, e aí dentro desse modelo, obviamente, tem algumas coisas que são padrão, tem que estar, e outras, né, que vão ser colocadas à medida que forem feitas as observações, né, dentro da apresentação. Tá? Os questionamentos e tudo mais. Leandro, tu não vai mostrar o modelo, é? O modelo do template? É. Vou mostrar aqui.
Porque cortou aqui para mim. Certinho. Eu vou mostrar aqui para os... Vou mostrar aqui. Cadê? Tá aqui. Então, esse é o modelo do template, pessoal, tá? Esse aqui é o modelo, tá bom? Vocês vão seguir. Então, também estão todas as orientações aqui do que vocês devem fazer, tá bom? Então, inclusive algumas sugestões, né? Vocês devem colocar no TCC. Pessoal, em resumo, tá? Só para dar um resumo, tem muita gente que... Essa parte é importante porque quem estiver prestando atenção direitinho vai até pular muitas etapas de trabalho sozinho, né? Você fica, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer na apresentação? O que é que eu tenho que colocar no slide? O que é que eu tenho que fazer? Então você gasta um bom tempo, pelo menos eu gastei, muita gente também gasta, né, nesse início, né? Precisando de exemplos do que fazer na apresentação. Então você vai ter aqui, já quando eu mostrar a ficha, do que você vai ser avaliado. Tá? Então isso é muito importante, vocês conhecerem como vocês vão ser avaliados. Basicamente aqui, pessoal, os autores já leram na hora da banca, né? Eles já leram o seu projeto, eles já avaliaram o seu projeto, eles já sabem os erros que vocês cometeram, tá bom? Ou os acertos, então eles já têm uma visão do projeto escrito. O que você faz na data da defesa é fazer uma síntese, né, dessa parte inicial, né, um pouco da justificativa, apresenta a problemática, apresenta o objetivo, alguma citação, né, que possa vir do estudo da arte, da fundamentação teórica, e aí você vai focar nos resultados. Tá? Você vai falar um pouquinho da metodologia, mas essa parte bem breve. Você vai focar nos resultados. Tá? Então, não cometa o erro de falar, de botar citações e citações e ler lá da fundamentação teórica e não sobrar tempo para os resultados. Vocês só vão ter 25 minutos de apresentação. Tá? Então você chega lá, aí fecha os 25 minutos e não apresentou os resultados. Isso prejudica muito a avaliação do seu trabalho. Tá? Então, dica importantíssimo, vai economizar um tempão do que vocês precisam fazer. Né? Pesquisando, eu tenho que fazer o quê? Ver exemplos. Resultados, tá? E não esqueçam, obviamente, não vamos chegar também na apresentação e botar só os resultados, né? Tem que fazer o contexto e tudo mais, e aí focando um tempo maior nos resultados, tá? Aqui tem os tópicos, tudo bonitinho, né? Problema, objetivo, aporte teórico, a metodologia, os instrumentos de pesquisa, análise e discussão dos resultados e as considerações finais, né? Junto com as referências, tá bom? Então aqui está o modelo que vocês devem estar seguindo. Aqui temos o modelo da ata, já mostrei, tá? Algumas observações só da ata aqui, estão aqui nas orientações, tá? Então, vocês vão ter um tempo de 25 minutos para a apresentação oral do candidato, 15 minutos para a arguição de cada membro da banca examinadora. Então, cada membro da banca terá 15 minutos para arguir os candidatos. Como assim? Fazer colocações e questionamentos, tá? E aí 15 minutos de debate público sobre o trabalho. Se alguém do público, né, quiser fazer alguma colocação, alguma observação, dá-se espaço de 15 minutos para esse debate público, né? Então, essas são o cronograma temporal aqui da apresentação. Tá bom? O discente deve ser orientado a levar folha de aprovação para ser assinada pelos membros da banca examinadora, documento que deve ser escaneado e anexado ao corpo do texto final do trabalho de conclusão de curso. Então, vocês também vão receber essa folha de aprovação. Aí vocês conversem com o orientador, tá? Geralmente o orientador auxilia bastante nesse processo, mas nem sempre, tá? Isso aqui, como eu falei, é responsabilidade do discente, mas converse com o orientador para ele pode lhe auxiliar também com essa questão, tá? A homologação da atividade TCC somente deve ser atribuída via ambiente AVA, mediante a entrega da versão final ao orientador com as correções sugeridas pela banca no prazo no máximo de 10 dias após a defesa, desde que não ultrapasse o último dia letivo do semestre. Olha essa observação aqui, pessoal, tá? Então, você apresentou.
Por mais que você coloque antes da defesa, apresentação, final, o artigo final, do final agora é definitivo, agora é isso mesmo, final, agora vai. Por mais que você coloque, né? Mas após a defesa, os membros vão sugerir modificações, né? Vão orientar a fazer algumas sugestões. E aí, a partir disso, você tem 10 dias, tá? Após a defesa, para entregar a versão final mesmo, tá? Do seu trabalho, ou seja, com as modificações e correções. Lembre que o prazo é de 10 dias e não deve ultrapassar o último dia do semestre letivo. Tá? Eu falava até para alguns que foram dados algumas prorrogações. Só que o que acontece? A gente tem um prazo até final de agosto, tá? Que encerra o semestre letivo do IFMA, e os professores entram de férias e os alunos. Então, tem-se um prazo aqui para o TCC1, tem-se um prazo para o TCC2. Se estica o prazo do TCC1, né, como muitos estavam pedindo, né, porque por algum motivo ou outro, você encurta o prazo do TCC2, né? Então, era um prazo que já não tinha mais condição de ser encurtado. Foi até dado sábado passado, que a disciplina era para ter iniciado sábado passado, né? Aí você tem o encurtamento do TCC2, porque assim, tudo tem que ocorrer até final de agosto, tá? Tudo assim, a última correção que você vai entregar até final de agosto, tá? Então, fiquem bem atentos a esse prazo, tá? E os prazos eu vou dar mais específico aqui na próxima. Item 10, a identificação de qualquer tipo de plágio ou não, adoção do padrão de monografia disponibilizado no ambiente Java resulta em reprovação, tá bom? E pelas normas você só pode ser reprovado uma vez, tá? Para fazer uma outra possibilidade de defesa, beleza? Então, são essas orientações aqui. Um documento pertinente, tá? Esse modelo de aceite que vocês devem repassar para o orientador de vocês. O orientador também vai receber, tá? Mas isso aqui é importante que vocês passem para o orientador, porque é o termo de aceite que oficializa a orientação, tá bom? Então, eu, fulano de tal, professor Leandro Barbosa Amaral Guimarães, docente dessa instituição de ensino, campus São João dos Patos, né? Orientador EAD, enfim, aceito orientar o aluno tal, matrícula tal do curso de licenciatura em matemática. E você, eu, né, aluno desta instituição de ensino, aceito ser orientado pelo professor tal, CPF tal, da instituição tal. Assinam, né, os membros para oficializar. Isso que vai para o seu dossiê. Tá? Requerimento para apresentação, isso aqui é do orientador, né? Ele manda o requerimento oficializando dados, membros da banca, o tema e tudo mais. Vou mostrar aqui. Tá? Esse é o requerimento para apresentação do TCC, marcando data, agendando e tudo mais. Tá? Isso aqui é responsabilidade do orientador. Nós temos a carta convite, e aí é justamente com o orientador, né? Tem aqui a carta convite para participação em banca, né? Então, para convidar justamente os membros da banca examinadora a fazerem parte, né, desse momento de defesa, né? Então, essa aqui é a carta convite que o orientador, às vezes até de comum acordo, né, convidam aos membros da banca. Aí aqui a ficha de avaliação, tá? Então, conheçam como vocês vão ser avaliados. Isso aqui é a ficha que o orientador e os membros da banca vão receber para avaliar vocês. Então, olha os critérios, tá, que vocês estão sendo avaliados. Pessoal, isso aqui é muito importante porque, geralmente, tá, quando você vai para uma banca, você não sabe como que você vai ser avaliado, tá? Muitas vezes acontece isso e é muito importante que se tenha acesso a esse processo, como vocês vão ser avaliados, tá? E eu não estou dizendo que isso é um erro, é um acerto, não, tá? Está falando aqui como vocês vão ser avaliados, isso é importante vocês terem conhecimento. Então, como eu já falei, vocês vão ser avaliados tanto na parte da apresentação, quanto na parte escrita. A parte escrita, tá, ela é muito importante, ela equivale a 70% da sua nota, e a parte da apresentação equivale a 30%, tá bom?
Então, tem essa divisão aqui. Então, esses são os 10 critérios da apresentação, tá? Aqui vai valer 30 pontos no total. Você, o primeiro item, pertinência à apresentação do tema, sequência da apresentação. Sequência da apresentação está lá no próprio template. Então, isso aqui, né, é só seguir tudo certinho. Domínio do assunto, tá? Então, você vai chegar lá na hora sem ter o domínio do que você está fazendo, né? Ter conhecimento. Uso dos recursos audiovisuais, postura de apresentação, expressão oral, volume, velocidade, clareza e pausas, clareza e fluência na exposição das ideias, conclusão, obediência ao tempo previsto na apresentação, porém, né, tem no item que fala que passou do tempo, né, também é passível de reprovação, habilidade para responder às perguntas, né, que foram feitas durante as arguições. E no trabalho escrito é todo parâmetro de técnicas baseadas da BNT, né? Observação às normas técnicas, seguir o modelo padrão do artigo adotado pelo IFMA, apresentar a introdução, justificativa, problemática, relevância do tema, alinhamento com os objetivos com a proposta, né? 5, referencial teórico. Item 6, descreve os procedimentos metodológicos. Item 7, domínio dos passos pertinente à metodologia adotada. Item 8, clareza e objetividade. Item 9, imparcialidade. Item 10, para a obtenção dos resultados foram seguidos da forma coerente os objetivos e a metodologia adotada. Item 11, os resultados são relevantes para a área de pesquisa e atuação docente. 12, objetividade na conclusão e referências, né? Teve objetividade e ou sugestões. Apresenta sua síntese pessoal de modo a expressar sua compreensão sobre o assunto que foi objeto desse TCC. E 14, o texto apresenta a totalidade das fontes informadas, citadas, e a digitação é apresentada dentro das normas da ABNT. Então, isso aqui, né, é como você vai ser avaliado. Essa estrutura aqui, vocês como vocês estão observando, né, atingindo uma nota 7, você está aprovado. Porém, na hora da apresentação do resultado, lá só vai dizer o seguinte: se você está aprovado, você vai estar reprovado. Fica facultado, né, o orientador falar a nota, né, o presidente da banca, mas essa nota vai estar também no histórico de vocês, tá? E aqui é o parecer final da banca, né? Média geral, as recomendações para reformulação e o prazo de entrega da versão reformulada, tá? Então, essa aqui é a ficha que vocês vão receber. Isso aqui é só um modelo para divulgação da banca, parecido com aquele que eu mandei para vocês, né? Que já foi um modelo que já me mandaram e eu só repassei para vocês, tá? Aqui são algumas normas, né? Algumas normas internas do próprio IFMA, né? Não vou ler isso aqui para vocês, só vou apresentar mesmo, mas tem essa normativa também, tá? Que regulamenta o TCC. A observação é que essa normativa aqui, ela regulamenta o TCC, mas o objeto dela, apesar de falar que o TCC pode ser no IFMA, né, no âmbito do IFMA, pode ser monografia, artigo, relatório científico, revisão de literatura, e no caso de vocês específico, é um artigo científico, ele regulamenta somente a monografia, né, nos próximos textos, mas dá uma noção bastante do que é que podem ser os outros. Para quem quiser conhecimento, eu também vou estar disponibilizando a resolução número 88, de 24 de abril de 2017. E nós temos 10 horas, ó. Nós temos essa portaria aqui, tá, pessoal? Nós temos essa portaria 2068, de 2 de junho de 2020, regulamentando como vai funcionar o TCC remoto. Também vou deixar disponível para vocês, mas tudo que já refere-se a essas portarias aqui já foi tratado durante os trabalhos. Vocês não precisam fazer a leitura de todos esses documentos. Estou só apresentando como algo complementar. E aí, fechamos aqui a nossa apresentação, tá, pessoal? Novamente aqui, eu vou deixar disponível, tá, essas orientações aqui, só para, antes da gente fechar, porque elas são importantes, tá? Só para a gente fechar aqui. Em relação aos prazos, tá? A entrega final do artigo de pesquisa no ambiente AVA,
até o dia 10 de agosto. Então, até o dia 10 de agosto, vocês vão ter um mês para fazer essa entrega do artigo. Tem muita gente que já está concluindo, tem gente que já vai apresentar em julho, tá bom? E aí tem gente que já está aqui, a orientação justamente, conversar de comum acordo, é que após você terminar o projeto, nem espera o TCC2 começar, executa, já faz tudo inerente. Então, até o dia 10 de agosto, esse prazo final. Prazo para agendamento das bancas de defesa do artigo, até dia 23 de agosto. Por que não é até o dia 31? Porque tem que ser 10 dias antes do fechamento, tá? A entrega, né? É até dia 31, mas você precisa agendar até dia 23 de agosto, que vai fechar o período letivo dia 31. E prazo final para a defesa, né? Até o dia 31 de agosto. Percebam que se você agendar para o dia 31 de agosto, você tem que entregar as correções no próprio dia 31. Então, não vão agendar essas defesas lá para o final, tá, pessoal? Porque você agenda dia 31, dia 31, e aí você perde o prazo letivo. Tem que falar nas férias docentes também, né? Que a gente não pode estar em bancas. Isso. Que vai ser em setembro, então os alunos eles têm uma certa obrigatoriedade de cumprir esse prazo, porque automaticamente, se não cumprirem, eles estão reprovados. Justamente. Então, como a professora Fabrícia falou, né, a gente vem enfatizando também, é importante estar fazendo essa observação. Então, assim, pessoal, não tem como você chegar lá dia 31 de agosto e pedir, professor, me dá prorrogação. A questão é que quando ocorre, por exemplo, encerra o período letivo encerra dia 31. Aí os docentes entram de férias. Nenhum docente pode assinar documento algum. A gente não posso assinar documento algum, né, estando de férias. Tá? Isso é norma, é normativa, não pode. Então, como é que o docente vai assinar sua ata? Como é que o docente vai assinar sua aprovação? Então, é algo que não tem nem por boa vontade, tá? Assim, tem que se observar isso, pessoal. Então, cuidado para não contem com prorrogação. Tipo, foi prorrogado tantas vezes o TCC1 que o TCC2 não vai ser. Não contem com isso, tá bom? Contem com esse prazo, até o dia 10 de agosto, apresentar o artigo final e tudo mais, para que, né, você possa ter tudo certinho até o dia 31, tá? E aqui já foi falado, tudo mais. Então, como eu falei, demais orientações eu vou gravar para vocês e deixar no ambiente AVA, né? Então, pessoal, como já deu aqui nosso tempo, a maioria dessas coisas aqui também eu já falei, né? Mas vou deixar tudo gravado, fazer essa gravação complementar, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui vamos iniciar aqui a nossa palestra. Vou só conversar com o professor Benjamin para saber se está tudo ok. Para a gente iniciar. Olá, professor, bom dia. Opa, professor, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tá tudo ok aí? Como é que você está? Tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Espero que estejam bem também, todos vocês. Que bom, graças a Deus. Temos aqui a nossa turma de TCC1. Pessoal, eu só agora que eu estou vendo que ninguém me chamou a atenção. Eu não apresentei a tela, né, pessoal? Pois é, professor, eu fiquei assim, vocês não estão apresentando, eu também fiquei calada, que a professora Fabrícia não falou nada, disse, não. Eu não falei nada, porque eu não queria falar, né? Mas foi ótimo. Mas eu perguntei se você ia apresentar. Você vai apresentar, professor? Naquela hora? Ai, gente, agora que eu vi aqui, eu não apresentei a tela, gente. Que beleza. E outra coisa, eu tô pelo celular, então Mas foi bom, foi muito esclarecedor, foi ótima aula, professor. Não se preocupe, na gravação eu vou refazer tudinho, tá? Não vou colocar só os pontos complementares, eu aqui passando os slides, apresentando os modelos, e apareceu esse pequeno detalhe, né? E fora que... Opa! Professor, mas pelas suas falas, como o senhor vai colocar os documentos no AVA, tá muito esclarecedor. Eu perfeitamente fiz várias anotações aqui de grande valia, né? Junto com as informações da minha ótima orientadora. Vai ser perfeito, não precisa nem fazer outra gravação. Muito obrigada. Obrigado. Ela pensa que vai ganhar 10, olha. Estuda não, pra tu não ver.
Parabéns, parabéns mesmo. Essa Vanessa é figura. Mas mesmo assim eu vou fazer a gravação para deixar tudo certinho, tá? É bom que complementa e reforça mais ainda. Gente, é algo assim, de vez em quando acontece, né? Não é algo como a gente esquecer esse principal de apresentar, mas de vez em quando acontece e, enfim, né? Dessa vez ninguém falou, professor, apresenta. Geralmente é a gravação, né? Professor, grava. É mesmo, vamos gravar aqui. Mas, enfim, pessoal, peço desculpas por esse pequeno imprevisto, tá bom? Certo, Leandro, meus alunos estão perguntando se vai ter slide, um template padrão, como é que vai ser isso? Eu vou pedir licença ao professor Benjamin, né, só para Boa tarde, bom dia, professor Benjamin. Obrigada aí pela sua presença. Professor Fabrício, viu? Prazer. Igualmente. Qual o nome de peso? Eu não sei como é que essa conexão não caiu ainda, gente. Aqui o conhecimento aqui tá denso. Ela não cai, não, mas meu computador hackeou a placa-mãe, estou sem computador, não sei como é que eu vou trabalhar. O computador só chega com 15 dias, dizendo o povo. Eita, a placa-mãe é um problema, gente. Ó, esse aqui é o template, tá, professora? Como eu comentei, tá? Esse aqui é o template da apresentação. E como eu comentei também, já tem os tópicos aqui que devem ser colocados, justificativa, problemática, objetivos, Ótimo. aporte teórico, metodologia, instrumentos de pesquisa, análise de discussão. E o template do artigo tem também para você mandar? Tem sim. Tá, ele está, deixa eu ver se eu acho aqui. Pois mande. Está aqui, ó. É como eu tinha comentado, né? Esses pontos aqui, fui eu que frisei esses amarelos, para que qualquer dúvida em relação à margem, em relação a números, né, em relação a limite de página, algumas informações mais diretas, vocês possam estar vendo, tá? Então, esse aqui no modelo padrão mesmo não tem essa marcação. Eu fiz essa marcação para facilitar o entendimento. E até como eu tinha colocado, eu não trouxe isso para o slide, né? Eu queria que você enxergasse onde realmente está, né? Para ficar fácil da localização, tá? Tá tudo aqui no artigo, beleza? E aí a minha apresentação, gente, só para não deixar também perdido, que eu passei um tempinho fazendo dela, tá? Era essa daqui, né, que eu estava passando os tópicos, tá bom? Também vou deixar ela disponível para vocês, tá? Todo documento aqui que eu apresentei, que eu falei, vai estar disponível. E só a parte que a gente considera bastante importante, né, a ficha de avaliação, né, que compete vocês diretamente, também está aqui, tá? Como eu mostrei para vocês, é importante vocês saberem como vocês vão estar sendo avaliados. Então, também está aqui, tá? Então, todas essas informações vão estar sendo disponibilizadas para vocês no ambiente AVA. Certinho? Agora eu vou só finalizar aqui a gravação. A professora Fabrício, a senhora quer complementar, fazer alguma colocação? Deixa eu ver aqui que eu... Aí eu encerro a gravação e entrego a palavra. Certo. Para mim. Certo. Não, só agradecer a oportunidade, viu, professor, de eu estar aqui contemplando, deleitando na sua aula maravilhosa, por sinal. E eu espero que todos os meus alunos estejam assistindo, porque se não assistir, já sabem que são detalhes muito importantes, né, professor? E é isso, e vamos agora para nos deleitar na palestra do professor Benjamin, que é tão esperado, viu, professor? Derrubei a gente até da rede. Senhor, eu agradeço pelas palavras, eu que fico honrado, viu, em estar aqui com essa parceria com vocês e tentando, como eu disse na nossa reunião, aprender ao máximo, né, porque quando a gente está na presença de pessoas ilustres, a gente tem que sentar, ouvir, aprender, dialogar, e eu fico honrado pelas palavras e justamente esses detalhes, né, que a gente quando está iniciando, né, na pesquisa, fazendo TCC, a gente fica muito perdido, a gente não sabe alguns detalhezinhos que poderiam ser passados, a gente tem que correr atrás de livro, conversar com o colega A, com quem já apresentou, lá num canto, lá no outro, e é um trabalho que, pegando esses detalhes, né, a gente já facilita muito, né, o andamento da questão. Pessoal, só lembrando, tá, para vocês em geral,
O TCC1 é muito importante vocês terem um orientador. Isso foi uma coisa incrível que foi feita, porque se vocês tiverem contato com outros colegas de outras universidades, tem muita gente, né, que no TCC1 não tem orientador. O aluno tem que, digamos assim, entre aspas, né, se virar para produzir o projeto, e aí o orientador vai receber, vai ler, vai modificar, e você, né, tem esse trabalho andando sozinho no projeto. Então, vocês, com orientadores altamente capacitados, dando a direção para vocês, dando esse caminho, gente, é algo assim, não sei se vocês têm essa noção, mas é algo que ajuda bastante, tá bom? Então, encerrando aqui minhas palavras, vou entregar a palavra agora para o professor Benjamin iniciar a palestra, tá bom? Eu fico honrado, professor Benjamin, por você ter aceito esse